Falamos antes aqui de uma figura histórica na comunicação aqui da Cidade Baixa, Índio Vieira, e a gente vai saber um pouco da história dele, de como ele começou no rádio, qual a importância dessa rádio aqui para a comunidade. Enfim, a gente quer saber tudo. Índio Vieira, conte tudo e não esconda nada. Fala sobre a sua vida, sobre você, como você começou a sua carreira. Vamos lá. Pois é, bom, gente, olha, meu nome é Jorge Luiz Gomes de Souza, esse é o nome de batismo. Mas desde que eu me conheço, eu sou Índio Vieira. Bom, tudo começou na época da minha pré-adolescência, né? Quando garoto, os recursos eram mínimos. E aí o que é que ocorre? Eu, para sobreviver, tinha um carrinho de mão que ia até a feira de água de Meninos, de onde eu tirava o meu sustento, carregando compras, levando da feira até o ponto do ônibus. E nessa época tinha ali no entorno da feira o serviço de alto-falante do nosso querido Pinguim, né? Era o Manuel Ávila Pinguim, ele que criou praticamente o serviço de alto-falante que deu origem a rádios comunitárias, que hoje são um número de 49 dentro de Salvador. Bom, e um dia, seu Pinguim me achou muito falador e me botou para falar algumas coisas, né, no microfone lá do serviço de alto-falante. Gente, a minha alegria foi tão grande que no dia seguinte, toda a feira, inclusive a comunidade da Mangueira, sabia que eu tinha falado no serviço de alto-falante. E aí eu fui tomando gosto pela coisa, e eu volta e meia me pegava debaixo do poste ouvindo o seu Pinguim, seu Manuel, falando na rádio, e até que um dia ele me deu a oportunidade de eu fazer um comercial, uma propaganda, né? E aí nascia o Índio Vieira Comunicador. Bom, e aí a coisa veio se propagando, até que o serviço de alto-falante foi ficando pequeno, e no período pré-eleitoreiro os candidatos criaram um serviço era um serviço de som móvel, né, os chamados carros de som. E como eu tinha facilidade de comunicação, eles me procuravam para que eu fizesse as suas propagandas políticas. E aí eu migrei do serviço de alto-falante, né, que é da rádio comunitária, para o carro de som. Está sendo uma longa estrada, uma história belíssima. Consegui eleger inúmeros candidatos a vereadores, deputados, estaduais, federais, governadores, prefeitos. E ao longo de toda essa estrada, eu fui tomando amor pela comunicação, uma comunicação mais voltada para os interesses e anseios da comunidade. Bom, de forma que até criei um carro de som próprio, né? Esse carro de som que era um serviço de alto-falante móvel de Índio Vieira. E esse serviço de alto-falante móvel foi um sucesso, foi a coqueluche na Península de Itapajipe. Até que um dia, um amigo meu, João da Seresta, como era conhecido, né, ele tinha um bar que fazia seresta nos finais de semana. Era ali que a comunidade se encontrava e ali fazia sua terapia, dançando, tomando sua cerveja, sua cachaça. E aí João um dia me chamou para que a gente criasse uma rádio comunitária na Mangueira. Bom, ele cedeu espaço e me restou correr atrás do esquema para montar a rádio. E aí eu saí pela comunidade devido a ser muito conhecido, a desenvolver trabalhos sociais dentro da comunidade. Eu tinha facilidade para me comunicar com os moradores. E aí saí pedindo, quem tem uma caixa de som que não usa, me senta, que a gente vai montar uma rádio aqui, vamos montar um serviço de alto-falante na comunidade. E aí nascia a Rádio Comunitária de Itapajipe. No início era tudo mambembe, era meio que capenga, subia no poste, na tora e botamos a coisa para funcionar. Ano seguinte era um ano político e como eu tinha facilidade de acesso aos candidatos, eu pedi que me fornecessem, troquei, né? Eu faria a campanha política e em troca ele me daria o equipamento para eu montar a minha rádio.
E um determinado candidato aceitou a proposta e aí nós oficializamos a nossa rádio. A Rádio ZY? Não, no início foi a Rádio Comunitária de Itapajipe, porque esse nome... Era um serviço hoje, de então alto-falante. É, um serviço de alto-falante. Não é como é hoje. Não. E aí foi indo, nós passamos, o sucesso foi absoluto, toda a comunidade interagia, os comerciantes todos anunciavam com a gente. Chegamos a ter 114 comerciais, imagine. Uma rádio comunitária, uma coisa meio que capenga com 114 comerciais, 114 anunciantes anunciando com a gente. E aí, o que ocorreu? Eu e João nos separamos, né? Depois de 2 anos de comunicação, nos separamos, e eu migrei para a FM. Algumas emissoras acreditaram no meu potencial, e olha que eu sou autodidata. Eu não fiz curso nenhum de comunicação, eu não tenho nem o DRT. E de forma que a Capital FM, a Primavera FM, a Super FM, a Rádio Sociedade da Bahia me deram oportunidade para fazer alguns programas. E quando eu retornei, João já não estava mais com a Rádio Comunitária de Itapajipe, ele tinha passado para o pastor Gênio Vieira, que por sua vez me convidou para que a gente fizesse uma parceria e que eu pudesse colocar os programas que eu tinha na época do João em prática na administração dele. Nós aí desenvolvemos um trabalho que surtiu efeito, deu fruto, e de forma que a coisa foi novamente ganhando corpo. E como veio a ideia de criar uma rádio comunitária web rádio e na frequência que você utiliza hoje? Como surgiu a ZY do Povo? Bom, a história da ZY do Povo foi o seguinte: o Gênio Vieira, ele se mudou da Península de Itapajipe lá para o Ipuí. E aí ficou inviável para ele, e eu aproveitei a oportunidade e comprei a Rádio Comunitária de Itapajipe na mão dele. E uma vez que ela era de minha propriedade, eu comecei a batalhar para informatizá-la, atualizá-la. Registrei, inclusive, ela é 100% legalizada, tem CNPJ, tem TVL, tem tudo. E um amigo meu, chamado Manuel Ávila, diga-se de passagem, por muita coincidência, filho do Manuel Ávila Pinguim, o homem que criou as rádios comunitárias em Salvador, me fez uma proposta da gente criar um site. Quando você fala rádio comunitária, você fala que serviços de alto-falante. Serviço de alto-falante. Que você se refere. Né? O serviço de alto-falante. Porque tudo começou com o serviço de alto-falante. Na época, era um projetor, aqueles projetores grandes, sedãs. Parecendo uma corneta. Era chamada corneta, né? Hoje se trata de corneta, aquelas que antigamente até os trios elétricos usavam. Trio Saborosa, a Caetanave, grandes trios usavam aquelas cornetas. E o pai do Manuel Ávila, ele criou o serviço de alto-falante, porque era o alto-falante preso no topo de uma vara, né? Era lá no topo de uma vara, não era nem um poste na época, era no topo de uma vara, era 3 bocas, uma para cada lado, e o carro puxava por um aparelho chamado Delta, e dali ele mandava ver, meu irmão, a comunicação a dar pau. E o que mais nos impressiona é que essa comunicação, através do serviço de alto-falante, ganhou uma proporção tão grande que hoje as grandes empresas de publicidade, né, as grandes agências, estão migrando para as rádios comunitárias, porque eles entendem que é uma comunicação mais direta. E é mais barato também? Não, bem mais barato, isso aí não resta dúvida. Olha, eu tenho um comercial de R$10 por semana, entendeu? É mais uma troca de favores com a comunidade, né? O serviço de utilidade pública. O serviço de utilidade pública. Aqui se morre uma pessoa, nego vem correndo, olha, morreu fulano e tal, dá nota de falecimento, perdeu o cachorro, perdeu o documento, o gato sumiu, não corre para a rádio comunitária e surte efeito. Segundo uma matéria anunciada pela Sulcom, nós somos ouvidos hoje, a rádio comunitária de Itapajipe, por cerca de 15 mil pessoas dia, porque nós abrangemos 11 bairros da nossa comunidade, da nossa península. Nós nascemos lá no Campo do Batistaca, no Uruguai, e vamos até o Fidigueiro da Ribeira, pegando a parte periférica da nossa península, né, o chamado fundão da península.
é onde está a periferia, o pessoal com uma faixa de renda bem menor do que as outras. De repente a coisa funciona. Hoje você usa a frequência. Qual a frequência que você usa hoje? Não, hoje nós estamos, olha, a rádio comunitária, ela foi crescendo de tal maneira que quando nós criamos o site, era necessário se ter um prefixo. E o prefixo que eu escolhi, em virtude até da interação da comunidade, foi o ZY Povo. Então nós somos a rádio www.radiozypovo.com. E a coisa ganhou uma proporção tão grande que até a última sexta-feira, Bira, nós tínhamos computado 465.614 ouvintes. Isso até a última sexta-feira, né? E a minha animação foi tamanha que eu, na sexta-feira, quando fui procurado, né, pelo pessoal da Anatel, fizeram a proposta de nós criarmos a FM comunitária. Eles abrem um espaço com um raio de só 3 km, mas já nem basta. Para quem só fala no poste, de repente tem uma frequência modulada, que a nossa frequência nós operamos pela linha modulada, né? É via cabo. E daí para passar para frequência modulada, que é a FM, isso vai ser para a gente um orgasmo. Então quer dizer então que para a comunidade, essa rádio aqui é realmente um serviço de utilidade pública e eles correspondem e colaboram desde o início, né? Desde o início. Olha, nós temos hoje 80% dos comerciantes da comunidade, desde pequenos carrinhos de lanche até os mercados maiores da comunidade, só anunciam com a gente. Eles não querem saber de FM, não, eles não têm dinheiro para anunciar na TV. Você falou o negócio aí da situação de que, queira ou não queira, o ouvinte tem que ouvir, onde ele estiver. Não tem esse lance de mudar de estação. Não, mas é justamente isso, porque hoje as grandes agências de publicidade entenderam que a mensagem enviada pelas rádios comunitárias, as chamadas rádios de poste, tem uma tendência de atingir mais o público ouvinte. Por quê? Nós estamos com a caixa falando lá, das 8 da manhã até as 8 da noite. O público ouvinte é os transeuntes, é os moradores, e eles ouvem queira ou não. Se eu mando uma mensagem aqui, todos ouvem, a menos que tapem os ouvidos, vão ter que nos ouvir. E daí nós tiramos grande proveito. Por quê? Todas as propagandas que nós anunciamos surte efeito. São ouvidas, né? Surte efeito. De forma que os comerciantes estão maravilhados. Eles não querem outra coisa. Olha, hoje nós temos o quê? Eu estou anunciando 9 chamadas da Prefeitura Municipal de Salvador, através da agência Aura, e estou com mais 4 chamadas do governo do estado, inclusive da Embasa, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, anunciando aqui com a gente. Por que essas agências estão procurando as rádios comunitárias? Porque eles também entenderam que a rádio comunitária tem possibilidade de enviar a mensagem direta para o ouvinte, sem que ninguém tire de sintonia, que desligue o som ou que mude de canal, entendeu? Então, dessa forma, nós estamos ganhando espaço. Índio, essa é a sua história, mas qual seria as palavras de incentivo que você tem para os estudantes hoje de jornalismo que estão iniciando a sua carreira na área da comunicação? Olha, é uma estrada longa. A comunicação, para mim, ela é tudo, né? Até porque eu sou muito falador, mas, gente, vocês que estão galgando um espaço na área de comunicação, pode ter certeza, é extremamente gratificante. A partir do momento em que vocês respeitem os seus ouvintes, porque existe também essa questão, que muitos comunicadores acham que o ouvido dos ouvintes é pinico, sai fazendo um monte de bobagem, falando um monte de merdas, mas não é. Então você que está fazendo faculdade de comunicação, agarre com garra, porque é um caminho bem longo e promissor. Pode ter certeza, é promissor, porque
a propaganda, ela é a mola mestra que rege o comércio. E a partir daí, ela faz com que você nunca pare de ganhar dinheiro. Você pode apostar que a comunicação pode ser a sua fonte de renda e uma fonte rentável, porque toda a história do comércio tem que passar pela comunicação. Muito bem, falando senhoras e senhores, acabamos de falar com o Índio Vieira. Esse cara é um ícone aqui na comunicação na Cidade Baixa. Depois deles vieram outros, mas igual a eles, ninguém será. Muito obrigado, Índio, e até a próxima. Bira, muito obrigado. Olha, gente, não esqueçam. Um dia, quando olhei no site e vi que estávamos ultrapassando de 400 mil acessos, eu fechei o meu programa dizendo mais ou menos assim: se vocês tivessem acreditado nas minhas brincadeiras de dizer verdade, talvez um dia vocês ouvissem verdades que eu tenho em dizer brincando. Muitas vezes eu falo, brinco, até tiro onda de radialista, mas o fato é que eu nunca desacreditei nesse público fiel que sempre me ouviu. Obrigado, gente.